Eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer a algumas pessoas por esse seminário. Em primeiro lugar, ao Félix, que realizou esse seminário, correu atrás, que foi, e lutou para que isso aqui estivesse. Quero agradecer ao Silei, pela USE, jornal que organizou, nos ajudou a organizar, com tudo, fazendo o melhor possível, né? Bem organizado. A USE Municipal, do Ricardinho. Quero agradecer ao Wagner, do som, que organizou o som e que fez o vídeo. Quero agradecer ao Nelson, né? E agradecer ao Ronaldo também, que participou nessa colaboração. E o seu Cid Aparecido, que está lá embaixo. E a Adriana Leite. Também agradecer a Adriana, filha da Ofélia. Agradecer a Luísa pela colaboração e a Maria Elisa no cafezinho. Nosso muito obrigado a todos. Senhores. Então, eu quero apresentar a nossa amiga Sandra Fiore, que é a nossa palestrante, né? Ela é de Araraquara, ela é amiga da Ofélia, né? A Ofélia que apresentou para nós. Ela é diretora da União Espírita em Araraquara, espírita há mais de 30 anos, coordenadora do grupo de estudos, idealizadora do curso específico para expositores, diretora da USE, artista plástica, professora em desenho e pintura. Estamos bem servidos. Nós agradecemos a sua presença, muito obrigado. E esse seminário vai ter um sucesso muito grande, porque é de grande importância que nós possamos aprender um pouco mais para transmitir às pessoas a doutrina e os ensinamentos de Jesus. É importante um seminário desse jeito? É muito importante, porque para falar em público, nós precisamos aprender também, né? Nós aprendemos como nós lidamos com a doutrina, com a mediunidade, né? É tudo um estudo. E isso é muito importante, porque quando nós passamos a falar com maior conhecimento e com algumas técnicas, as pessoas aprendem mais também. Então, é de grande importância. Gostaria que muitas outras pessoas tivessem, mas não foi possível. Mas nós vamos ver os que estão aqui, né? Como sempre a gente fala, né? Nossa, essa palestra seria boa para minha esposa, né? Ou então seria boa para o meu marido. Não, a palestra é para nós que estamos aqui, aqueles que estão aqui, né? Isso que é importante. E todos possam ter um bom proveito e possamos sair daqui em paz, em harmonia e felizes. Muito obrigado. Então, Sandra Fiore, nossa palestrante. Que a paz de Jesus nos envolva de sempre. É uma alegria muito grande estar nessa casa. E eu sempre ouvia dizer que a Araçatuba era uma cidade quente. E eu acho que o que é quente aqui são as almas humanas, né, que nos acolhem com tanto carinho. E eu agradeço sinceramente estar aqui nessa manhã. Agradeço, né, a Ofélia, a oportunidade, o convite que nos foi feito a essa casa, né, que tão gentilmente nos acolheu para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã falando que, como o José Silvio, né, falou, da importância da palavra, e realmente nós todos que estamos abraçando a causa espírita, nós precisamos saber da importância que nós temos na divulgação do espiritismo. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina pedagógica, é o cristianismo redivivo. Portanto, se é a continuação daquilo que Jesus nos trouxe há mais de 20 séculos, e nós temos que levar essa mensagem às pessoas. E quando nós levamos essa mensagem às pessoas, nós vamos instruí-las, mas ao mesmo tempo nós temos que tocar a alma dessas pessoas. Porque a missão de Jesus entre nós foi para nos nortear e mostrar o caminho que nós deveríamos seguir. Então, a doutrina espírita é a continuidade de Jesus. Então, quando nós falamos, nós temos que, de fato, atingir as pessoas, falar com o coração
Então nós temos que ter carinho por essa doutrina. E é uma responsabilidade muito grande quando nós vamos falar. E quando nós estamos aqui à frente, muitas pessoas que estão chegando, muitas pela primeira vez. E nós, quando vamos falar, nós temos que pensar naqueles que estão chegando. Porque muitos expositores, muitos palestrantes falam usando terminologia espírita. E as pessoas não conhecem, não sabem, estão chegando. Você fala de perispírito, por exemplo, você tem que falar de perispírito numa palestra. A pessoa que está chegando pela primeira vez está boiando. O que é perispírito? Nós sabemos, quem frequenta o centro espírita sabe, mas nós temos que tomar o cuidado de quando usarmos um termo espírita, nós temos que dizer o que aquilo significa, não é? Então, hoje nós vamos estar falando sobre tudo isso, nós vamos estar falando como nós vamos montar uma palestra tem que ter começo, meio e fim. Às vezes você assiste uma palestra, quando você sai da palestra, a pessoa pergunta para você, sobre o que a pessoa falou? Não sei. Por quê? Quando nós vamos começar a falar, primeiro nós temos que falar o título. E tem pessoas que já começam falando. E aí você tem que dar continuidade, né, falar de forma que a pessoa saia daqui e fazer um encerramento de forma que a pessoa saia lembrando daquilo que você falou. E é importante também, e eu friso muito isso, da necessidade de nós buscarmos informações da doutrina. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos falando em nome da doutrina. Eu não estou falando aquilo que eu penso, mas eu sou uma divulgadora e eu estou falando em nome da doutrina, eu tenho que dizer aquilo que a doutrina realmente nos passou. Tem pessoas que falam, mas Kardec está ultrapassado. Jesus está ultrapassado? Há quanto tempo Jesus esteve entre nós? A doutrina espírita, o ano que vem, vai fazer 160 anos, porque nós passamos a contar a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é relativamente jovem. Então, nós temos que buscar informações e todas as informações que nós vamos buscar, ela tem que convergir com aquilo que os Espíritos trouxeram a Kardec. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje no movimento espírita existem livros pseudo-espírita. Porque muitas editoras não têm mais a preocupação de fazer uma avaliação daquilo que está sendo muitas vezes editado. É comercial. Quantas coisas nos chegam e as pessoas às vezes vêm nos perguntar, isso é verdade? Aquilo é verdade? Como que nós vamos saber se aquilo é realmente espírita ou é espiritualista? Lembrando que Kardec, ele que deu o termo espírita e espiritismo, para diferenciar do espiritualismo. Então, quando nós vamos buscar informações, nós temos que saber se realmente aquela informação é verdadeira. É esse o cuidado que nós temos que ter, porque nós estamos levando essa informação adiante. E as pessoas que muitas vezes estão na casa espírita vão levar aquilo como verdade. Então esse cuidado nós temos que ter. Temos que saber aonde pesquisar. A internet é uma ferramenta muito importante, mas a internet aceita tudo. Eu já ouvi coisas assim que vocês não têm noção, de pessoas que vão falar por falta de preparo. Nós sabemos que os nossos irmãos católicos, os padres, os sacerdotes, eles se preparam muito tempo para poder falar diante das pessoas. Não é só o conhecimento que eles adquirem através dos evangelhos, eles também se preparam. Os nossos irmãos evangélicos, mesma coisa. Eles não somente estudam o evangelho, mas eles também se preparam para levar a mensagem às pessoas. E na doutrina espírita não é diferente. Nós precisamos de fato estudar para que nós possamos dar continuidade. Cada um que vem do lado de cá falar é um embaixador do Cristo. Está levando a mensagem do Cristo, porque a doutrina espírita é a continuidade do que Jesus veio nos trazer. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Eu quero deixá-los bem à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Vocês podem falar, perguntar. Então vamos lá.
Jesus disse, né? Se vos me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então é essa a proposta da doutrina espírita, é dar continuidade a tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Mas ele diz lá, né, vos ensinará todas as coisas. Por que todas as coisas? Porque na época do Cristo, os espíritos não estavam amadurecidos o suficiente para determinadas informações. Então veio o Espiritismo e Kardec, ele fez um trabalho magnífico, porque eu sempre digo que Kardec não caiu de paraquedas na doutrina espírita. Nós sabemos que há todo um planejamento reencarnatório. Então Kardec, ele trazia uma bagagem muito grande, desde a época que ele era sacerdote druida do povo celta, né, que os celtas, eles acreditavam na reencarnação, eles acreditavam na comunicabilidade dos espíritos, né, os celtas acreditavam na lei de causa e efeito. Portanto, essa bagagem Kardec já vinha trazendo. Depois, como John Hus, sacerdote da Igreja Católica, que foi queimado porque não aceitava os desmandos da Igreja. Então, vejam só, ele vem trazendo uma bagagem muito grande até chegar o codificador da doutrina espírita. E quando ele veio reencarnar, nós sabemos que é um planejamento reencarnatório, ele reencarnou aonde tinha que reencarnar, com a família que ele tinha que reencarnar, que lhe desse condições para que ele pudesse estudar numa das melhores escolas, que foi em Yverdon, na Suíça, para ele ter um mestre como foi Pestalozzi, e trazer toda uma bagagem, uma influência benéfica de Pestalozzi para ele ser o codificador da doutrina espírita. E Kardec também nasceu numa época importante, porque ele foi contemporâneo da Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Vamos ver se alguém sabe. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema tem influenciado, desde aquela época até os dias atuais. Tem influenciado liberdade, igualdade e fraternidade. Até Kardec escreve, acho que está em Obras Póstumas, um texto sobre isso. Então ele foi contemporâneo. E naquela época surgiu o quê? O Iluminismo. O Iluminismo eram os grandes filósofos que acreditavam justamente no uso da razão. Iluminismo vem de luz, utilizando-se a razão. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, são grandes filósofos da época, que participaram desse movimento do iluminismo. E tudo isso influenciou também Kardec, que ele nos fala da doutrina espírita da importância do uso da razão. Por isso que nós temos que analisar tudo aquilo que nos chega através do quê? Da razão. Como foi que Kardec compilou todas as informações? Será que ele aceitava tudo que os espíritos traziam? O que tem lá no livro dos Espíritos, no capítulo 21, Falsos Profetas, no item 6? Não acrediteis em todos os espíritos. Será que hoje nós estamos fazendo exatamente o que o Kardec nos aconselhou? Chega uma informação via mediúnica, porque foi através de um espírito, de um médium, as pessoas já saem falando, já saem divulgando isso, sem passar pelo crivo da razão. Tem mensagens escabrosas por aí, informações esdrúxulas por aí. Por quê? Porque as pessoas estão aceitando e não estão usando mais a razão. Sendo que Kardec falou da importância do uso da razão. Então nós temos que passar a refletir bastante. Kardec, quando ele recebeu as informações, ele utilizou-se do método experimental, que é o método
que ele recebia informação, ele perguntava a outro médium, outro espírito em outro lugar que não se conheciam, ele guardava todas aquelas informações para depois divulgar. Ele não ia divulgando. Hoje em dia não acontece mais isso. Há livros que estão saindo por aí com informações, e toda informação tem que ser universalizada, tem que ser universal, não pode ser um médium e um espírito. Tem que ser outros médiuns, outros espíritos falando a mesma coisa. Então, por isso que há informações contraditórias no meio espírita. E nós não estamos atentos a isso, estamos aceitando. Nós podemos ler tudo. Tudo nós podemos ler. Mas nós temos que aí analisar de fato o que é espírita e o que não é. Utilizar a razão e o bom senso. Ok? Então a doutrina espírita ela dá continuidade àquilo que Jesus começou, né? E veio através de Kardec, que foi preparado para ele ser o codificador da doutrina espírita. Alguém pode me dizer quem foi o espírito de verdade? Alguém sabe quem foi o espírito de verdade? Porque cada um fala uma coisa. Vocês saberiam me dizer quem foi o espírito de verdade? Eu vou ler um trecho para vocês e vamos ver se vocês reconhecem, porque ele está na Revista Espírita de 1864. Vamos ver aqui se vocês reconhecem. Ele assina o Espírito de Verdade. Foi através do médium Sr. Hu. Ele diz assim: acaba de aparecer um novo livro acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir as trombetas retumbantes. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Assinado Espírito de Verdade. Se nós buscarmos o capítulo 6, também, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos ver várias, aliás, são quatro mensagens do Espírito de Verdade, e dá perfeitamente para a gente identificar que o Espírito de Verdade nada mais é do que Jesus. Agora, vocês já imaginaram você ter um mentor espiritual como Jesus? Kardec tinha. Olha a responsabilidade deste homem e a importância dele para a codificação da doutrina espírita. Porque os espíritos diziam que eles estavam ao lado de Kardec, mas o Espírito de Verdade também estava ao lado de Kardec. Então a doutrina espírita é de uma importância muito grande para todos nós. Porque a doutrina espírita ela veio com a finalidade de transformar a humanidade. Através do quê? Da transformação de cada um de nós. Lá no livro dos médiuns, no item 350, Kardec disse: o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade. Necessário é, pouco a pouco, a transformação da massa através da transformação do indivíduo. Lá no livro dos médiuns. Então a finalidade é essa. E olha a nossa responsabilidade diante da palavra. Porque hoje o Brasil tem 3% de espíritas. 3%. No mundo é 0,009% de espíritas. Mas se a doutrina espírita tem por finalidade a transformação da humanidade através da transformação do indivíduo, é de nossa responsabilidade, diante da palavra, levar a mensagem para ajudar a transformação de cada
responsabilidade muito grande de cada um de nós que utiliza-se do púlpito para levar a mensagem espírita. Então, acabei de falar, a proposta da doutrina espírita no livro dos Médiuns, capítulo 29, é isso que eu disse agora. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento do indivíduo. Isso é o Espiritismo. Porque o Espiritismo nada mais é do que a doutrina de Jesus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Ou seja, a doutrina espírita veio nos libertar, libertar a nossa consciência. Por isso, a necessidade do uso da razão. Nós não temos cabresto. Não é pra, as pessoas não chegam dentro do Espiritismo e falam assim, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer isso. Não. Nós temos que agir, obviamente, de acordo com aquilo que a doutrina nos diz, mas nós temos um livre-arbítrio. Porém, nós temos que usar a nossa consciência. Então, a doutrina espírita veio libertar as nossas consciências, fazer com que nós usemos a razão e o bom senso. Herculano Pires, o Espiritismo é uma doutrina de bom senso, de equilíbrio, de esclarecimentos positivos dos problemas espirituais e não de hipóteses sem base ou suposições imaginárias. Então aqui não tem hipótese. Aqui, na verdade, o Espiritismo, ele, como dá continuidade àquilo que Jesus nos trouxe, e Jesus trouxe a verdade do Pai, e o Espiritismo dá continuidade, quer dizer, o Espiritismo vem trazer a verdade, vem nos ajudar a libertar a consciência e ver a vida de uma outra forma. Ou seja, ele vem a falar sobre os problemas espirituais. Então, ela é de fundamental importância para todos nós. Então, o compromisso com a verdade. Nós já falamos sobre a verdade do Cristo, né, que vem trazer as leis divinas, o Evangelho, que o Evangelho é a ferramenta que vai nos auxiliar a ver a vida de uma forma diferente de fato, né, porque dá continuidade para o que Jesus veio nos trazer. Nós falamos sobre o codificador Kardec, a importância que ele tem para a doutrina espírita e a forma que ele fez a codificação, a compilação da doutrina espírita é que dá a credibilidade, né, ao espiritismo. Então, Kardec utilizou o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Nós vamos ver aqui, quem quiser, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui introdução, objetivo desta obra no Evangelho, tem aqui a autoridade da doutrina espírita e controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Quem tiver interesse, pegue aqui e dê uma lida que aqui vai explicar certinho como foi que Kardec trabalhou, né, com os espíritos para ter certeza das informações que chegaram. Ele usou-se do método experimental, que eu já falei para vocês, que é aquele método que ele fazia a mesma pergunta a vários médiuns diferentes, a espíritos diferentes, e depois ele pegava as informações e via se aquelas informações convergiam de fato. Então, numa comunicação é necessário dois tipos de análise, a superioridade do ensino e a capacidade do médium. Então, quando nós recebemos uma informação trazida pelos espíritos, primeiro nós vamos ver a informação que o espírito está trazendo. Se aquela mensagem tem, de fato, uma superioridade moral. Porque nós temos que tomar cuidado que o espírito ele não vem nos elogiar. Nossa, como você está boazinha, né? Nossa, não! Geralmente o espírito vem passar uma mensagem importante para todos nós e, se preciso, puxar a nossa orelha. Ele não vem nos elogiar. E a capacidade do médium? A capacidade do médium é se ele está se preparando, se ele continua estudando, se ele está vigiando as suas atitudes, se ele não tem um orgulho muito acentuado. Porque o que acontece hoje em dia, e, aliás, sempre aconteceu e hoje continua acontecendo, é a vaidade do médium. Porque vocês já perceberam que os médios só querem receber espírito superior? Só espírito superior.
inclusive depois que Chico desencarnou, tem gente ainda continua recebendo André Luiz, já estou recebendo Chico Xavier. Então nós temos que começar a analisar, né? Inclusive, quantos artistas desencarnam 2, 3 semanas depois já primeiro recebendo psicografia de artista? Isso é muito ruim para o movimento espírita, porque cai na descrença. Então nós temos que ver se não é um médium vaidoso. Então há muitos livros que eu falo pseudo-espírita, que há muitos que estão recebendo informações, né, e não está passando, ele vaidoso, né, muitos vaidosos não estão percebendo que estão sendo manipulados pelos espíritos. Estão sendo manipulados. Por quê? Porque tem a vaidade muito acentuada, o orgulho muito acentuado. Então nós temos que ver a superioridade do ensino e a capacidade do médium, se ele de fato vem se preparando para continuar a receber essas informações. Então agora a respeito da comunicação. A comunicação vem de comunicar, latim comunicare, pôr em comum, é uma expressão que define o grande objetivo da humanidade, que é a de estabelecer entendimento em comum através de ideias, imagens e experiências. Será que a gente se comunica só através da palavra? Outro dia eu estava lendo uma reportagem no New York Times e no New York Times estava falando sobre nós brasileiros, que eles não viram em nenhum outro país do mundo se comunicarem tanto através de gestos. Nós herdamos isso de quem, será? Dizem que os italianos, né, aqui começa. Então, eles estavam falando que eles estavam tentando entender como o que significava aquilo. Por exemplo, um exemplo que eles deram. Nós sabemos o que significa isso, não sabemos? Eles não sabiam. Então são esse tipo de comunicação, né, que nós fazemos muitas vezes, que eles estavam tentando entender. Mas nós nos comunicamos de várias formas. Quando eu era pequena, já faz bastante tempo isso, meu pai se comunicava através do olhar. Meu pai dava uma olhada, eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Exatamente. Então nós nos comunicamos através de várias formas, né? Nós sabemos que estamos nos despedindo, né? Nós estamos chamando, nós não queremos nem saber. Então, existem várias formas de comunicar, através de gestos, de olhar, e assim vai. Então, você se comunica, né, desta forma, levando, né, uma mensagem, aquilo que você está se comunicando com as pessoas. Então a comunicação, ela é variada, não é apenas através da palavra, mas através da escrita, através dos gestos e tudo mais. Falar e se comunicar. Ou seja, nem sempre falar você está de fato se comunicando. Porque se comunicar é quando você atende o objetivo. Ou seja, você fala e a pessoa entende. E agora nós vamos ver uma forma de se comunicar que não atinge o objetivo. Primeiro, nós temos que falar com simplicidade, que nós dizemos que é de forma coloquial, que é a forma que nós conversamos. Vejam os jornalistas, vejam, por exemplo, os jornalistas da Globo, da Band, quando eles vão passar uma informação, eles são muito claros. Mas eles falam de forma simples, porque todo mundo entende o que eles estão falando. Então eles atingem o objetivo, porque eles estão falando de forma simples, né? Agora vejam um exemplo. Almirante Nelson, da Grã-Bretanha, né, ele chegou para os seus soldados e disse assim: a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. Dá para entender o que ele quis dizer com isso? Agora vamos ver de uma forma prolixa, uma forma difícil e que não chega a esse objetivo, que é de fato se comunicar, né? Ele diz a mesma coisa. A Inglaterra aguarda que, no que se refere à presente conjuntura, todo o pessoal envolvido nas circunstâncias em causa mostrar-se-á em congeminência as razões em jogo, exercendo apropriadamente as funções designadas dos seus respectivos grupos operacionais.
diz o caboclo, né? Vou fazer um corteio muito grande. Não, você tem que falar de forma simples, de fato, porque senão você não atinge o objetivo, né? Eu, como artista plástica, eu fui uma vez num seminário, lá em Araraquara, de um crítico de arte. Lotado, foi na biblioteca, lotado, cheio de gente. Ele subiu e começou a falar. Ninguém entendia absolutamente nada do que ele estava falando. Aí uma pessoa levantou a mão e falou, pois não, mas dá para baixar o tom? Porque ninguém estava entendendo. Precisa disso? Nós temos que entender que quando nós vamos falar em público, há pessoas com capacidade de entendimento, você poderia até falar algumas coisas, de algumas palavras, mas existem aquelas pessoas simples que estão chegando ali que não conhecem, que não sabem. Então você tem que falar para todos, mas principalmente lembrando daqueles que estão chegando, falando palavras que elas possam entender. E se você usar uma terminologia espírita, você tem que explicar o que aquilo significa. Aí sim você está atingindo o objetivo da comunicação. O poder da palavra. Eu falo que a palavra ela tem uma força muito grande, porque ela tem dois lados, né? O lado positivo, que é o lado que você esclarece, consola, conforta, né? Você ensina, mas tem um lado também que você pode utilizar, magoar, você pode ofender, né? Existem maneiras e maneiras de falar. Eu sempre dou como exemplo um casal. O casal vai sair no final de semana, vão sair para jantar. De repente o homem é mais prático, né? O homem vai lá, se veste, coloca a roupinha, uma camiseta, uma calça, tá arrumadinho. Nós mulheres gostamos de nos produzir, né? Gostamos lá de fazer um cabelinho, fazer uma maquiagem, botar uma roupinha melhorzinha e tal. Gostamos de nos sentir bem. Só que existem aquelas que às vezes exageram um pouquinho, né? Exagera um pouquinho na maquiagem, exagera um pouquinho na roupa. Então quando ela chega para o marido e fala, querido, como estou? Ele olha, tem um certo exagero, ele chega para ela e diz, sair comigo desse jeito? Ah, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Pode tratar de se tirar essa roupa e botar uma outra. Bom, gente, acabou com a noite. Porque a mulher até vai trocar de roupa, mas vai sair de bico, não vai conversar. Isso se sair, né? Se sair. Agora, se é um marido compreensivo, um marido que toma cuidado com a forma que ele fala, ele chega para ela e fala assim, querida, você é tão bonita, você não precisa de nada disso. Se você tirar metade daquilo que você tem, você vai ficar mais bonita. Existem maneiras e maneiras de falar, não é? Existe aquela forma agressiva e a forma delicada, meiga de se falar, né? Então é o cuidado que se tem que ter com a palavra em tudo que nós fazemos, não é? Gandhi, ele liderou a independência da Índia através do quê? Da arma? Não, através da palavra, não é? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele foi um grande orador, mas um grande orador. Ele foi autodidata, ele era advogado, autodidata, e quando ele se formou, estava tendo um impasse nos Estados Unidos, porque havia o rio Mississippi. Vocês já viram em filme o rio Mississippi, né? Então aqueles barcos que sobem com aquelas rodas e tal, sobe, desce o rio Mississippi. E a ferrovia queria fazer uma estrada de ferro que passasse sobre o rio Mississippi. Mas é óbvio que os donos dos barcos não queriam que isso acontecesse. Então foram tudo, né, para a justiça. De um lado, os empresários dos barcos querendo que somente os barcos pudessem passar pelo Mississippi. E a estrada de ferro querendo fazer a estrada de ferro para passar sobre o rio Mississippi. E foram lá, o advogado do lado, o melhor advogado dos Estados Unidos, o melhor, estavam com o dono dos barcos. E do outro lado, o recém-formado Abraham Lincoln. Quando foi para falar, o advogado, né, dos barqueiros
simplesmente falou durante muito tempo, quase uma hora falando. Mas falou tão bonito, que chegou a emocionar as pessoas que ali estavam. Coisa que não acontece. Ele foi até aplaudido quando ele terminou a fala dele. De repente levantou o Abraham Lincoln do lado da ferrovia e cumprimentou o colega. Nobre colega, parabéns da forma que você falou muito bonito, emocionou a todos, mas não falou o que tinha de fato para falar. Se os barcos podem subir o rio Mississippi, se os barcos podem descer o rio Mississippi, por que as pessoas não podem passar sobre o rio Mississippi? Sentou e ganhou a causa. Quer dizer, não precisa falar muito para você falar tudo que tem para você falar. E os espíritos são assim, né? Os espíritos, quando eles trazem a sua mensagem, eles trazem a mensagem curtinha, né? Mas que diz tudo aquilo que de fato nós estamos precisando. Então, se comunicar é isso. Martin Luther King, né, que fez o discurso que nós conhecemos, Eu Tenho um Sonho, ele que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, utilizou a palavra, ele não utilizou-se de armas. Antônio de Pádua também foi um grande orador. Quem já foi a Pádua aqui? Ninguém? Quando você vai a Pádua, que você vai à igreja, lá existe onde ele está enterrado, né, o seu corpo. Ao lado do seu corpo tem uma caixinha com a sua língua, em homenagem ao grande orador que ele foi. Então, Antônio de Pádua foi um grande orador. Aqui nós estamos falando de pessoas que falaram de forma positiva, utilizaram a palavra de forma positiva. Mas existem aqueles que utilizam-se da palavra de forma negativa. Quem foi que utilizou a palavra de forma negativa que convenceu uma nação da sua insanidade? Hitler. É o que eu falo, nós podemos usar a palavra de forma positiva, como podemos utilizar a palavra de forma negativa. Então, requisitos da comunicação. Nós precisamos ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Você entender o ponto de vista do outro. Ou seja, é um preceito do Cristo também, né? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Quando eu estou do lado de lá, como é que eu quero que uma pessoa aqui esteja? Eu quero que ela fale palavrão, eu quero que ela seja grosseira. Não. Nós não queremos isso. Então nós temos que também ter respeito pelas pessoas, tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados de fato, né? Então entender o ponto de vista do outro. A forma adequada de falar. Primeiro, respiração. Isso é importante, a respiração, porque a respiração ela influi na emissão de voz. Vocês já ouviram uma pessoa falando que, eu não sei de vocês, mas eu observo muito, a pessoa quando ela fala, ela não dá as pausas necessárias e eu começo a me dar falta de ar. Eu começo a respirar pela pessoa, porque ela fala correndo às vezes e não dá aquelas pausas e falta o ar. Então a voz dela vai diminuindo até. Então é necessário essas pausas para que você possa continuar respirando, para que você possa continuar falando. Então, a respiração é importante. Voz. A voz, você tem que passar sentimento quando você fala. Principalmente nós que vamos falar da doutrina espírita. Mas a voz também, ela é um condutor de magnetismo. Vocês já viram aqueles oradores que falam e você fica olhando? Por quê? Porque tem magnetismo e eles nos envolvem através da palavra e através desse fluido magnético. Porque quando nós adentramos a uma câmara de passe, para tomar um passe, o passista, quando ele coloca a mão sobre as nossas cabeças, ele dá uma certa quantidade da sua energia e a espiritualidade também atua. Então, na casa espírita, nós dizemos que tomamos um passe misto, mas nós fornecemos esse magnetismo para as pessoas quando nós vamos dar o passe. Quando nós oramos e pensamos numa pessoa, uma parte do nosso magnetismo acompanha o nosso pensamento e nós envolvemos essa pessoa. Nós falamos isso em radiação à distância, né? Quando nós oramos, quando nós
faz uma parte do nosso magnetismo junto com o nosso pensamento, que são como ondas, até aquela pessoa, envolve aquela pessoa. Através do olhar. Vocês já ouviram falar de seca pimenteira? Seca pimenteira? Quando vai uma pessoa na nossa casa que olha para a plantinha morre? O que é isso? É a força magnética do olhar. Através da palavra é a mesma coisa. Quando nós falamos, nós emitimos o magnetismo e envolvemos as pessoas através do magnetismo. Então nós temos que ter sentimento também para atingir o nosso objetivo. Nós temos que tocar a alma das pessoas quando falamos. Dicção, ou seja, articular bem a palavra, para que as pessoas possam de fato entender aquilo que nós estamos falando. Porque tem pessoas que quando falam vai diminuindo o tom, chega num determinado momento, você não entende o que a pessoa está falando. Então você tem que falar, tem que ter uma boa dicção para que elas de fato possam entender aquilo que você está falando. Toda a linguagem tem que ser clara, para as pessoas entenderem, simples, para que também possam entender, correta, buscar sempre palavras corretas. É importante que nós tenhamos sempre do nosso lado, quando nós vamos fazer uma palestra, elaborar uma palestra, um dicionário, para que a gente saiba exatamente o significado daquela palavra, para estarmos colocando a palavra correta. E doutrinariamente correta. Ou seja, usar termos da doutrina espírita. Um termo que as pessoas às vezes usam na doutrina espírita e que não faz parte da doutrina espírita é milagre. Não existe milagre, existe fenômeno. Jesus não fez milagre, Jesus produziu fenômeno. Então nós temos que usar a palavra correta, doutrinariamente correta. Dicção. Pronuncie sempre o R no final das palavras. Cada série de 4 sílabas deve ser pronunciada numa só expiração, com ligeira parada em cada palavra. Por exemplo, um exercício. Bar, dar, ma. Ter, ler, rer, vir. Quer, der, cor, mor. Cor, dor, for, por. É uma forma de exercício que nós estamos fazendo. E também tem a forma correta. Por exemplo, e às vezes as pessoas não pronunciam. Lavar, eu vou lavar a roupa. Não, você não vai lavar a roupa, você vai lavar a roupa. Cadê o R? Fazer, eu vou fazer. Não, você vai fazer. Quiser. Também não omita o I. Não é primeiro, é primeiro. Inteiro, carneiro. O L e o U. Esmeril não, é esmeril. Causa, pólvora. Falar de forma correta. Eu gostaria que vocês abrissem aí, quem está com a apostila, na página 13. Quem quer fazer esse exercício comigo? Exercício de dicção. Foi um pedido. Quem quer falar o Xuxa aí? Aqui embaixo na dicção, exercício, tá no final da página 13. Vamos? Todo mundo junto? Então é todo mundo junto, vamos ver. Xuxa. Sem pesar, sem salsichões, sem salsa e sem sal. Mais rápido, gente. Vamos, mais rápido. Xuxa, sem pesar, sem salsichões, sem salsa e sal. Então vamos pro próximo agora. A grande a terceira agora. O sol está devagar, quem necessita devagar, você necessita devagar. Vai de novo, pode começar. O sol está devagar, quem necessita devagar, você necessita devagar.
para destravar a língua. Ortofonia, certo e errado. Porque às vezes nós falamos como nós ouvimos os outros a falar. São vícios que nós trazemos da linguagem, né? Por exemplo, anemia é o certo, e tem gente que fala anemia. Cérebro é o certo, e tem gente que fala cérebro. Mortadela, isso é muito comum, eu ouço muito. Mortadela. É? Colégio e colégio. Próprio e próprio. E isso aqui também é muito, né? A gente ouve muito. Problema. Ou é problema ou problema. Né? Então, por isso que eu falo, se temos dúvida, vamos lá no Aurélio, né? Que é melhor. Então, processo de comunicação. Todo processo de comunicação tem o emissor, a mensagem e o receptor, ou seja, o emissor é aquele que está passando a mensagem, a mensagem é aquilo que nós estamos levando e o receptor é aquele que está recebendo a mensagem. Então, o emissor, todos nós, quando vamos fazer uma palestra, nós temos que o quê? Nos capacitar, nos preparar. A mensagem ela tem que ser elaborada e o receptor, né, além de nós termos que conhecer as pessoas, né, o público a qual nós vamos dizer, eles vêm também para conhecer a mensagem. Alguém tem dúvida até aqui, gente? Inclusive essa apostila, ela é bem sucinta, ela é bem assim clara, que acho que vai dar para todo mundo entender, e ela acho que não vai ter dúvidas quanto a isso. Então, o emissor, a mensagem, o receptor. O emissor, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter uma certa habilidade para levar essa mensagem e nós temos que ter atitude quando vamos levar essa mensagem. Assim também a mensagem, ela tem que ser planejada. Não vai ser assim, simplesmente eu vou chegar e vou falar qualquer coisa. Ela tem que ser elaborada e ela tem que ser preparada. E o receptor, nós vamos falar para poder motivá-lo, né? Conhecê-lo, conhecer aquela pessoa, tanto conhecer as pessoas com quem nós vamos estar falando, o tipo de público que nós vamos estar levando, como ele também vai conhecer aquilo que nós estamos levando. E o que deseja e o interesse, né? O que cada um deseja, o interesse que há por trás do receptor. Então, os ruídos de comunicação. Solecismos, que são os erros gramaticais, que às vezes é cometido. Emprego de palavras estranhas à língua. Eu até coloquei algumas. Que tipo de palavra estranha? São palavras que existem na língua portuguesa, mas que a maioria das pessoas não conhecem. Por exemplo, eu vou falar bíbulo numa palestra. O que a pessoa, o que é bíbulo? É beber. Por que eu vou usar beber, então, que todo mundo conhece? Por exemplo, remocar, censurar. Por que eu vou usar censurar? Por que eu vou usar ali o remocar? E também pornografia, que é a descrição do céu. Essas são 3 palavrinhas que eu trouxe para vocês terem uma ideia que seriam palavras estranhas à língua portuguesa. Então, para que as pessoas possam de fato entender e não levar palavras que a maioria não conhece. Vocabulário inadequado ao público. Às vezes a pessoa está tão acostumada a falar coisas aí fora, quando chega aqui, quando menos espera, está soltando, né? Palavras assim inadequadas. Então, é o cuidado que nós temos que ter com o público, né? O respeito com o público. E as distorções doutrinárias. Eu fui convidada a fazer palestra numa casa lá de Araraquara e a pessoa, confirmei tudo, e um tempinho antes ela me ligou confirmando se eu iria. Eu falei, olha, eu tinha uma viagem marcada, eu falei, olha, eu não sei ainda se eu vou viajar. Deixa tudo certo, tudo assim, se caso eu não puder, eu te ligo um pouquinho antes e você coloca outra pessoa no meu lugar. Eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer e eu cheguei no dia para fazer a palestra e tinha uma outra pessoa lá. Ela ficou chateada, eu falei, não tem problema, deixa a pessoa falar, eu aproveito para ouvir. E eu fiquei para ouvir. Estava indo tudo muito bem, até o momento que ela chegou e disse assim, gente, nós precisamos mudar porque senão Deus manda dor.
ela não soube explicar. Porque são coisas que nós trazemos de outras religiões. Olha, se você não fizer a coisa certa, Deus vai te castigar. Então é isso, esse cuidado que nós temos que ter. Levar as coisas exatamente como a doutrina nos diz para levar, né? Ah, isso é comum, hein, gente? Muletas na comunicação. Tem pessoas que vão falar uma frase e não tem essas muletas é o tempo que a pessoa precisa para continuar a falar. Eu vou dar um exemplo bárbaro. Uma pessoa que eu gosto demais e que é um exemplo para todos nós. Haroldo Dutra Dias. Quando o Haroldo vai falar e ele precisa dar continuidade e continuar pensando no que ele vai falar, o que ele faz? Ele dá uma pausa. É preferível você dar uma pausa para pensar no que você vai continuar do que você usar esses né, tá, e aí vai. Outra coisa que é importante nós tomarmos cuidado é com os achos. Quem acha não tem certeza. Mude o acho pelo penso. Eu penso assim. E não eu acho. Né? Agora eu coloquei uma frase aí, para a gente ver. Eu coloquei vários, mas tem pessoas que às vezes usam só o né, tem pessoas que usam só o tá. Mas olha como fica esquisito quando a gente usa essas muletas. Juan trabalhava numa fábrica de distribuição de carne, né? Um dia, tá? Quando terminou o seu horário de trabalho, né? Foi a um dos frigoríficos para inspecionar algo, certo? Daí, né? O momento de azar, certo? A porta fechou-se. E ele ficou trancado lá dentro. Entendeu? Então, esses cuidados que nós temos que ter com essas muletas que muitos usam por aí. Mas nós precisamos começar a nos policiar, porque muitos fazem isso. Então, começar a se policiar, depois a gente acaba mudando esses nossos hábitos. Comportamento diante do público. Não se desculpe por não estar preparado. Muitas pessoas às vezes são pegas de surpresa, fazem alguma coisa meio que correndo para poder falar e ela já chega dizendo: gente, vocês me desculpem porque hoje ou eu não estou bem, a palestra não sei se vai sair bem. Não se desculpe, dê o seu melhor. Porque quando você se desculpa, já cai a vibração das pessoas, elas já pensam: já sei, não vai ser legal. Perdi meu tempo. Exatamente, perdi meu tempo. Então nunca se desculpe. Não fale mal de ninguém. Não use o nome de pessoas quando você está fazendo uma palestra, porque ela não nos autorizou a falar. A não ser que você vai elogiar. Eu falei agora do Haroldo, né? O Haroldo realmente é um exemplo para todos nós. Mas quando você vai falar alguma coisa que não é tão bom, não fale. Não utilize-se de nome de ninguém. Ou às vezes, né, Sandra? Às vezes fala de outras religiões. Ou às vezes até de outras casas espíritas. Não, esse cuidado nós temos que ter. Né? Não diga repetidas vezes, logo vou terminar. Eu já vi muitas palestras assim, que o palestrante está falando, de repente ele fala: ó, tá no finalzinho, viu? Ele ó, tá no finalzinho. Daqui a pouco ele continua. Mas, gente, mais um pouquinho e a gente para. E vai continuando. Não diga isso. Quando tiver para terminar, você já calma mesmo. Certo? Não olhe para o relógio o tempo todo. A maioria das casas tem um relógio, onde você pode estar ali vendo o seu tempo, quanto tempo mais você teria e tudo mais. Quando não existe um relógio para você poder se programar, é preferível que você tire o relógio do pulso e deixe no local para você não ficar levantando o braço o tempo todo. Então você, no púlpito, né, geralmente nas casas tem púlpito, então a mesa aqui, você coloca ali e fica vendo o tempo para você poder ter uma noção de quanto você pode estar falando. Okay?
Não ande de maneira estranha, porque se você fica andando muito, o tempo todo, por exemplo, eu estou aqui, eu venho para cá, aí a pessoa me segue, aí eu paro aqui, aí eu venho para cá, aí fica parecendo ping-pong, fica parecendo o quê? Jogo de tênis. Então, posicione-se e fique em um determinado local que é para as pessoas poderem ficar olhando para você e não ficar com dor no pescoço. Comportamento diante do público. Não seja monótono, varie sempre o tom de voz. Aquela pessoa monótona, deixa eu pegar alguma coisa. Uma frase aqui para vocês verem o que seria uma coisa monótona. Coisa monótona. Não cobiçarás a coisa do teu próximo, nem do seu servo, nem da sua serva, nem do seu boi, nem do seu jumento, nem de outra coisa alguma que lhe pertence. O que é isso? A pessoa vai dormir, de fato, vai dormir. Agora, quando você, sabe, uma coisa que não é monótona, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem do teu boi, nem do teu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então você... Tem hora que você alterna o tom de voz. Então, aquela coisa monótona é que a pessoa, de fato, vai dormir. Não olhe para as suas mãos, ou para o teto, ou para o chão. Tem pessoas que são tímidas e fazer palestra, você precisa trabalhar o seu medo. E realmente, eu digo que se você fizer uma pesquisa de quem tem medo de falar em público, cada 10 pessoas, 8 diz ter medo e 2 estão mentindo. Portanto, o medo nos acompanha. Todos nós temos. Porque é o medo do julgamento, porque somos ainda espíritos em processo evolutivo. Então, muitas coisas nós temos, esse medo nós temos que trabalhar isso, temos. Mas é até natural que o tenhamos. Agora, tem pessoas que são tímidas e nós temos que trabalhar a timidez. Mas eu conheço pessoas que não encaram o público. Ela olha para o teto, ela olha para o lado, ela olha para a mão, sabe? Não consegue encarar as pessoas. Agora, olhar para as pessoas é uma forma de carinho. É você dizer que gosta das pessoas. Então, não fique olhando para o chão, para o lado, para cima. Olhe de fato para as pessoas. Troque essa energia através do olhar. É gostoso. É mostrar que você gosta das pessoas. Você tem carinho pelas pessoas. Não crave os olhos em um ouvinte em particular. Já pensou se eu ficar o tempo todo, estou falando para vocês, estou o tempo todo olhando para ela? Ela vai se sentir constrangida. Aí eu que começo a me mexer. Aí ela não sabe o que fazer, né? Fica olhando para ela. Então, não crave o olho numa única pessoa. Procure correr o olhar em toda a sala, para todas as pessoas. Não se transforme num palhaço, né? O humor tem limite. Hoje em dia, eu vejo muito isso no movimento espírita, que são os espetáculos nas casas espíritas. Hoje em dia, até mágica já estão fazendo. Nossa. Até mágica já estão fazendo. Então, isso não quer dizer que não possa vir uma pessoa aqui dar uma palestra cantando. É bonito, porque a música nos envolve, toca a nossa alma. Agora, o palestrante não vem aqui contar piada. Tem pessoas que gostam de ficar contando piada, gostam de fazer o público. É gostoso rir, mas não é essa a proposta. Vocês imaginam se Jesus estivesse aqui falando, aqui à frente, como vocês acham que ele ia se comportar? Ele ia contar piada? Ele ia passar mensagem. E é isso que nós temos que fazer, passar a mensagem. E isso não quer dizer que quando você está falando, você não possa dizer alguma coisa que as pessoas não possam rir. Ou contar um caso, como diz o caboclo, contar um caos que faça com que as pessoas riam também. Mas não o tempo todo, porque o humor tem limite. E não fique
ou imóvel, aquela pessoa que parece uma estátua, né? Ela não se mexe, nem a mão, nem o braço, né? Não, você pode se mexer, você pode articular, até deve articular, mas não ficar rígido, parado. Não comece cada frase tossindo. Geralmente eu não tomo água durante a palestra, eu tomo água antes e tomo água depois. Por quê? Se eu estou aqui, a não ser que engasgue, evite tomar água durante a palestra. Por quê? Tem muitas pessoas sentadas que às vezes estão com sede. Mas elas até esquecem que estão com sede. Quando você toma água, parece que a sede aumenta. Ela não presta mais atenção naquilo que você está falando. Ela vai ficar pensando na água que ela gostaria de estar tomando. Evite tomar água durante a exposição. Então, quanto ao expositor espírita, a exposição. O que é uma exposição espírita? A exposição espírita pertence ao campo da comunicação, assim como o discurso, as conferências, a aula, o canto, a conversação. É um instrumento importante para expor um pensamento e uma ideia. Qual é a ideia que nós estamos levando ao público? A ideia espírita, da doutrina espírita. Não é a nossa ideia, não é aquilo que nós pensamos. Quando a pessoa chegar a levar a mensagem e ela já estiver saindo daquilo que a doutrina diz, lá na nossa casa nós não convidamos mais. Nós fazemos uma avaliação. Porque quando a pessoa começa a levar informações distorcidas, ela não volta mais. Nós tivemos um caso lá em Araraquara de um palestrante que foi fazer uma palestra e ele disse claramente para as pessoas que a doutrina espírita só era uma filosofia, não era nem uma ciência e nem uma religião. Então ele tá indo ao contrário do que Kardec disse, que a doutrina espírita é de triplo aspecto. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião de consequências morais. Nós não chamamos mais essa pessoa, porque ele afirmava em dizer que a doutrina espírita era apenas uma filosofia. Então não é uma ideia nossa, isso é uma ideia dele, é o que ele pensa. Então ele não pode falar em nome da doutrina espírita. Ele não pode falar em nome da doutrina espírita. Vai falar em outro lugar. Porque a doutrina espírita, nós temos que dizer aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec. Nós vimos que o espírito de verdade é quem? Jesus. Jesus é responsável pela doutrina espírita. Então nós não podemos dizer coisas que a doutrina espírita de fato, né, não é da doutrina espírita, não converge com aquilo que a doutrina espírita nos traz. A finalidade da exposição espírita: levar a verdade que liberta, educação como transformação. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que Jesus disse? A verdade que ele trouxe, os ensinamentos dele. E do que ela vai nos libertar? Primeiro, da nossa ignorância. Depois vai ajudar a mudar a nós mesmos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecimento como transformação, educação como transformação. Então, o conhecimento vai propiciar que eu possa mudar a minha forma de pensar e com isso eu possa também me modificar. Então, o conhecimento é importantíssimo. Por isso que a doutrina espírita ela é pedagógica. Porque ela veio com a finalidade de transformar a todos nós. Transformando o indivíduo para transformar a humanidade. Às vezes nós pensamos que a transformação, deixando de ser um mundo de provas e expiação para ser um mundo de regeneração, vai acontecer uma data, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. A transformação só vai acontecer quando a maioria se transformar. Quando nós transformarmos a nossa psicosfera, mudando a nossa psicosfera, nós
somos nós que estamos falando também. Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto nós falarmos, nós acabamos nos convencendo da nossa necessidade de mudar, da nossa transformação. Então, a finalidade da exposição espírita é educar, ou seja, nós vamos informar, dar informe, instruir, ensinar. Nós vamos esclarecer, tornar claro, compreensível, elucidar. Conscientizar, tomar consciência de, ter noção ou ideia de. Consolar, aliviar ou suavizar a aflição, proporcionar a sensação agradável e divulgar, tornar público ou conhecido, propagar-se e difundir-se. Então essa é a nossa proposta. A proposta de cada um que utiliza-se da palavra em nome da doutrina espírita. Nós precisamos divulgar cada vez mais a doutrina. Precisamos fazer com que as pessoas queiram conhecer mais a doutrina espírita. Sempre com cuidado, porque se de repente eu falar alguma coisa e tiver alguém chegando na casa pela primeira vez e se assustar com a forma que eu falar, o que vai acontecer com essa pessoa? Não volta mais. Ela não volta mais. Então é o cuidado que nós temos que ter para levar a mensagem. Nós temos que cativar essas pessoas, elas precisam se sentir acolhidas na casa espírita. Elas precisam sentir vontade de voltar cada vez mais. Porque as pessoas, elas não têm o hábito de ler. Elas não têm o hábito de ler, assim, os livros da codificação. O que as pessoas buscam nas leituras espíritas? Romances. Os romances. E nem sempre os romances acabam nos instruindo. E sem contar que tem muito romance que são ficção. Eu tenho, gente, uma grande admiração por Zíbia Gasparetto. Mas Zíbia Gasparetto não é mais espírita. Por que eu a admiro? Porque ela diz que eu não sou espírita. Então, quem compra o livro dela sabe que não está comprando um livro espírita. Está comprando um livro espiritualista. Porque nós sabemos que a mediunidade é inerente ao ser humano. Todos nós a possuímos. Um mais, outros menos. Nós temos médiuns na Igreja Católica, nós temos médiuns na Igreja Evangélica, nós temos médiuns em todas as religiões. Mas ela diz, eu não sou mais espírita, eu sou espiritualista. Então as pessoas têm hábito, muitas vezes, de ler romance. Então nós temos que fazer o quê? Buscar fazer com que as pessoas tenham interesse em estudar. Na nossa casa, a casa a qual eu pertenço, União Espírita Pascoal Grosso de Araraquara, nós temos palestras às terças e sextas-feiras. Nós buscamos e damos aos expositores, aos palestrantes, temas para que eles possam desenvolver. E eu particularmente gosto muito quando as pessoas me dão temas, porque às vezes nós ficamos assim em algo que nós gostamos mais, nos identificamos mais. Então, quando alguém nos dá temas para desenvolver, é uma oportunidade de nós estudarmos também. Mas o que nós fazemos lá no Pascoal Grosso? Nós buscamos dar uma sequência do Evangelho durante o ano. No meio do Evangelho, nós costumamos colocar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese. Então, quem frequenta a palestra durante o ano, ela está estudando. Porque é como se fosse uma aula, porque tem uma sequência. De fato as pessoas não estudam, mas quando você faz uma palestra, você pode motivar essas pessoas e elas quererem de fato participar do grupo de estudos da casa. E essa também é a nossa função enquanto palestrante, fazer com que elas queiram fazer isso, fazer com que elas queiram de fato estudar, né? Então nós estamos divulgando e nós precisamos que cada vez mais as pessoas conheçam a doutrina espírita, porque há uma carência muito grande de informações importantes, porque existem muitas informações distorcidas por aí. A responsabilidade nossa é muito grande diante da palavra. Então, toda exposição tem que ter fundo e tem que ter forma. O fundo, o que é? É a ideia que nós estamos levando. É a mensagem que nós estamos levando.
A pessoa pode querer ou não aceitar aquilo dependendo da forma que nós estamos levando a palavra. E a forma é como eu vou passar essa mensagem. Toda comunicação, toda exposição, ela tem um fundo e ela tem uma forma. O fundo, portanto, é a ideia que eu estou levando e a forma é como eu estou levando essa mensagem. Será que é melhor dar uma paradinha, tomar uma aguinha? É? Quem é o expositor espírita? O expositor espírita é o divulgador dos postulados da doutrina. É um instrumento utilizado de forma consciente e responsável para a multiplicação da mensagem cristã e espírita. Então, é isso que nós estamos fazendo, levando a mensagem espírita. Quando nós damos esse curso, porque esse curso eu dou há mais de 20 anos, o curso de exposição, de expositor espírita, preparando pessoas para falarem em público. Na nossa casa, lá, não só na casa a qual eu trabalho, mas às vezes as pessoas chamam para ir em outros lugares. Quando é curso, nós damos às vezes durante 6 meses, às vezes durante um ano, porque nós damos a aula prática durante um tempo e depois nós damos a aula teórica e depois a aula prática. Como é a nossa aula prática? Nós damos o tema e a pessoa desenvolve em 10 minutinhos. E o interessante é que para que a gente possa trabalhar a nossa vaidade, cada um daqueles que fazem parte do curso é que vai analisar quem está falando. Então a pessoa desenvolve, e por que 10 minutinhos? 10 minutinhos para a gente poder controlar tempo. Porque tem casas espíritas que dizem assim, olha, eu quero que você fale 30 minutos. Olha, você vai falar 40 minutos, 45 minutos. Quer dizer, eles nos dão um tema e a gente tem que saber controlar isso, o tempo. Então lá nós fazemos assim, damos um tema, geralmente é o tema do Evangelho, né? Abrimos o Evangelho, por exemplo, parábola do semeador. A parábola do semeador. A pessoa tem que falar a parábola do semeador em 10 minutos. Gente, não é fácil você falar o que tem para falar em 10 minutos, mas é um exercício, né? Por exemplo, nós damos um outro tema aqui, olha, o sacrifício mais agradável a Deus. Em 10 minutos não é fácil você utilizar de 10 minutos para estar falando isso. Mas é um exercício, porque aí o que as pessoas fazem? As pessoas que estão participando do grupo, cada uma vai analisar. E depois que todo mundo analisar, eu que vou falar postura, eu vou falar sobre a dicção, como ela se comportou, buscando orientar da melhor forma possível. Mas cada um vai encontrar o seu caminho, porque tem pessoas que têm uma forma, outras têm outra. E tem pessoas que tentam imitar os grandes oradores, né? Tem pessoas que tentam imitar o Divaldo, né? Tem pessoas que tentam imitar tantos outros aí. Então nós temos que encontrar o nosso caminho. E o seminário é uma coisa mais restrita, né? A gente passa assim, algumas informações. Agora a casa aqui depois, se quiser, pode até pegar com vocês fazer esse exercício, né? Pode fazer o exercício com eles? Então, aí de repente eles dão, quem quiser participar, vocês podem pegar um dia, um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo, e dar o tema e cada um vem aqui e expõe o seu tema. E aí cada um pode estar analisando isso e ver como é que está se comportando diante, né? Principalmente o conteúdo doutrinário, se de fato está correto. Então, vejam só, o expositor ele leva a mensagem. Eu coloquei ali, e não a nossa, e não aquilo que eu penso e aquilo que eu acho, o achismo. A doutrina é dentro desse aspecto. Então nós podemos às vezes percorrer não só o Evangelho, mas nós podemos percorrer outros caminhos, porque a doutrina ela também é uma ciência e também é uma filosofia. Eu fiz uma palestra, apresentei mês passado, sobre esse tema que eu falei para vocês, né, sobre o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. É filosófico. Mas existem temas científicos que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de abordar. Por exemplo, você falar sobre assuntos que você não domina e que você não sabe. Mas isso não quer dizer que você não possa estar falando à luz da doutrina espírita outros assuntos que fazem parte também da ciência. O espiritismo difere de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, uma vez que não possui dogmas propriamente
mas fundamenta-se na razão e nos fatos. Sob esse aspecto, a doutrina é considerada uma doutrina tríplice, pois sua estrutura consiste em ciência, filosofia e religião. Isso está no Livro dos Espíritos. E o que eu disse a vocês, que aquela pessoa que foi dar uma palestra lá na nossa cidade, na nossa casa, que falou que a doutrina espírita é apenas filosofia, nós não vamos chamá-la mais, porque ela já fugiu daquilo que os espíritos disseram que Kardec, isso está no Livro dos Espíritos, que é o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Não é uma ciência convencional, mas é uma ciência de observação. Por exemplo, a questão da fenomenologia, que sempre existiu, foi estudada de forma sistemática por Kardec. Faz parte da ciência. O método que Kardec usou, o método experimental, é um método que a ciência também utiliza. É uma filosofia e é uma religião, porque nós estudamos os conceitos morais que o Cristo trouxe. Às vezes, as pessoas, nas quintas-feiras lá na nossa casa, que nós temos o atendimento fraterno, nós aconselhamos sempre as pessoas, porque muitas pessoas que nos procuram na casa espírita para fazer o atendimento fraterno, antigamente nós chamávamos de tratamento, né? E hoje nós não falamos mais tratamento espiritual, nós falamos atendimento fraterno. Nós aconselhamos as pessoas a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas nos perguntam: mas eu não posso ler a Bíblia? Não, pode, mas convenhamos que a Bíblia não é um livro tão fácil assim de ser lido. Então nós dizemos: leia a Bíblia, que é um livro histórico, são vários livros num livro só, que são vários autores. Porém, nós estamos precisando hoje do quê? Dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, Kardec colocou ali no Evangelho segundo o Espiritismo. É bem fácil da gente entender, não é complicado de se entender, e é isso que nós precisamos estar lendo, cada vez mais estudando o Evangelho, para que a gente possa mudar aí o nosso comportamento e fazer o bem necessário, que ainda não fazemos. Nós sabemos que somos regidos pela lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras, portanto nós precisamos buscar as nossas mudanças, a transformação da nossa consciência e fazer o bem que nós precisamos de fato fazer para a nossa felicidade, né? Conquistar de fato a nossa felicidade. Então, requisitos básicos para ser um expositor espírita: interesse pela tarefa, ou seja, dedicação, respeito e amor, gostar daquilo que está fazendo. E eu vou falar, quando a gente começa a falar que você tem contato com o público, você passa a gostar cada vez mais de estar em contato com as pessoas. Então, é o interesse pela tarefa, é o desejo de estar sempre levando a mensagem, de ser útil, ser um instrumento para poder estar levando essa mensagem. Estudo, ou seja, estudo constante. Nós precisamos estudar tudo. Nós precisamos estudar as obras básicas, precisamos conhecer as obras básicas. Tem pessoas que eu disse que tem pessoas que acham que Kardec está ultrapassado. Joana de Ângeles uma vez chegou para Divaldo e disse assim: Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. E o Divaldo, um grande estudioso, disse: mas eu já li. Ela disse: leia de novo, leia mais uma vez, leia sempre. Então, os livros das obras básicas não são simplesmente para serem lidos. Ela quis dizer da importância do estudo. Quando eu leio um livro, meu livro é todo riscado, é todo feito anotações, e às vezes eu pego o livro para ler novamente e eu percebo coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Por isso que nós temos que estudar sempre. Porque quando você lê o livro, passa muita coisa desapercebida. Você tem que ler novamente. Então, as obras básicas, de fato, têm que ser estudadas. Será que nós já lemos tudo? Então, nós temos que estudar sempre, constante, principalmente as obras básicas. Comunicação. Exercício constante de comunicação, usando o vocábulo correto, atenuando a timidez. A oportunidade de estarmos conversando não somente aqui para as pessoas, mas a oportunidade de estarmos conversando ali entre amigos, a oportunidade de você estar levando aquilo que
você acredita, respeitando sempre a opinião do outro. Porque nós não estamos aqui para fazer uma lavagem cerebral em ninguém. Nós vamos levar a mensagem, aquilo que nós acreditamos. E quando nós acreditamos, nós às vezes nos tornamos mais convincentes. Quando você passa aquilo com carinho, você mostra entusiasmo quando você está levando aquela mensagem, isso é importante. Mas respeitar, porque às vezes você conversa com uma pessoa que de fato ela não está preparada para aquilo, não está preparada. Eu tenho pessoas que eu conheço que são evangélicos e que dizem, estão tentando me convencer de que eu estou errada, eles estão certos. Eu respeito, eu não vou discutir. Eu vou respeitar, por quê? Porque ele não está preparado para, de fato, entender e compreender a doutrina. Hoje nós não estamos mais preparados para isso. Então, respeitando sempre, mas buscando essa oportunidade no diálogo com as pessoas, poderem levar, de fato, a mensagem, trocar opinião, trocar ideia com os outros. É uma oportunidade de você estar se comunicando. Você está exercitando a comunicação com outras pessoas. Sandra, 10h20 mais ou menos, viu? 10h20 mais ou menos, gente. Bem, eu gostaria, antes da gente continuar, de fazer um exercício com vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês lessem, eu gostaria de ver como cada um lê, para que a gente, como a gente não tem, eu estava falando para vocês, que nós estamos, que lá nós fazemos o exercício com as pessoas, a prática com as pessoas, e como nós vamos ter esse tempo, eu gostaria de convidar algumas pessoas, quem queira, porque aqui é quem de fato quer, vir aqui e fazer uma leitura para a gente ver como que a pessoa fala diante das pessoas. Vocês concordam comigo de estar fazendo isso? Olha, eu trouxe meu evangelho aqui, a gente pode estar usando aqui o evangelho. Ele usar o microfone, tá? Pode ser. A gente faz esse exercício e a gente vai... Quem gostaria de ser o primeiro para vir aqui e ler alguma coisa do Evangelho? Eu vou deixar você abrir o Evangelho e ler só um trechinho. Olha, é importante porque saber usar o microfone também. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quem fala alto, há essa necessidade de usar o microfone? Depende. Aqui, por exemplo, ele diz que tem muito barulho, movimento de carro e tal. Vocês um pouquinho sobre instrumento de comunicação, né? Vocês estão me ouvindo muito bem aqui, né? Estão me ouvindo muito bem. Vocês continuam me ouvindo muito bem? Daí a necessidade do microfone, que quando eu falo aqui, vocês estão me ouvindo, e quando eu falo aqui, vocês continuam me ouvindo, a importância do microfone. Exato. E também quando está gravando, não sai lá na gravação. É importante saber usar o microfone. Ó, fala bonito, emoção na hora de falar. Vamos lá. A piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. A deixar vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que derramai nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. Quem mais gostaria de ver? Nova técnica. Parabéns, Thalys. Quem for ganha um bônus. Dá continuidade, ela começou aqui na fila. Alô. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento.
Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, a abnegação pelos infelizes, a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando esta doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Eu acho que podia colocar um pouquinho mais de emoção, vocês não acham? Um pouquinho mais de emoção. Quem mais quer falar? Já volta sentimento. O sentimento mais apropriado a nos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à benevolência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca as lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderem ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta a profundeza de suas águas, a lama fétida e a corrupção. Professora também? A questão do microfone também, a distância. Isso. Função da voz, dicção, postura, tudo isso que nós já falamos. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, não há dúvida que a alma experimenta ao contato da desgraça alheia, confragendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo, a piedade e a melancolia, mas celeste precursora da caridade, essa primeira entre as virtudes, de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Ficou um pouquinho distante, eu vou colocar um pouquinho mais perto. Quem mais quer fazer o exercício? Gente, é um exercício para também começar a conseguir domar a nossa timidez. Claro, você quer falar alguma coisa? Então fala. Na verdade, pessoal, eu fiquei pensando se viria ou não, porque achei que a leitura poderia me prejudicar. Na verdade, quando a
acredito que no momento que a gente tiver a oportunidade de falar em público, certamente não será lendo. E quando eu vi o pessoal aqui com o livro e tendo dificuldade com algumas palavras, que de fato algumas a gente não usa todos os dias, eu pensei se viria ou não em virtude disso. E também tive a ideia de vir falar para vocês, quando a gente fala sem a leitura e com segurança do que está falando, foi melhor. Então foi isso que eu queria dizer. É interessante o que ela falou, porque realmente a leitura, ela nos prende um pouco. Agora, quando você fala, e te dá segurança porque você estudou, você preparou, é muito melhor. Isso não quer dizer que no começo, as pessoas que estão começando não possam levar algum papel apenas com os tópicos, para que você tenha uma sequência. Mas você tendo uma sequência dos tópicos, você não vai ler, você vai poder seguir aquilo e poder estar falando. O que eu quis fazer com a leitura é para ver a voz, a dicção. Obviamente, quando a pessoa for falar em público, vai ser diferente. Mas eu continuo convidando as pessoas a ler, porque eu quero ver como que está saindo a voz da pessoa no microfone, como que ela está se comportando diante do público, e até para perder a timidez. Quem mais gostaria de vir aqui? Aproveitando a Claudinha ali, gente, vocês estão vindo na casa que nós estamos vendendo canelone. Temos canelone para o almoço de cada um de vocês, né? Pode ser vendido, está sendo vendido a R$20. Coloquei R$20, mas o Zé ali, desculpa, se fiz 25, mas ele já está falando 20. Então é de 1 quilo, mas está sendo vendido a R$20, tá bom? Espero que todos comprem e seja o almoço de vocês também. Obrigada. Alguém quer aproveitar mais um recadinho? Mais um recadinho, alguma coisa? Alguém quer vir falar mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa da doutrina, do ensinamento do Evangelho? Curtinho, assim, que gostaria de estar falando, por exemplo, sobre a paciência, sobre o perdão. Olha, deixa eu aproveitar, falando de paciência. Paciência é um exercício constante nas nossas vidas, não é? Um exercício constante. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem já perdeu a paciência aqui? Vocês já perderam a paciência? E se eu falar que vocês nunca perderam a paciência? Porque a gente só perde aquilo que tem. Por isso que eu disse que a paciência é um exercício constante. Aproveitando, alguém quer falar sobre paciência? Falar sobre perdão? Falar sobre o amor? Falar sobre a caridade? A Kátia tem uma ideia muito bacana sobre paciência. Então venha. Eu vou junto da vez. Agora, se pensar, eu não vou. Não vai falar? Nós queremos ouvir. Pronto, ela vai falar. Por livre e espontâneo. Ai, que tempo que nós vamos falar? Paciência, né? Depois do que ela disse, que ninguém perde o que tem, então eu acho que a gente tem sempre, eu penso que nós devemos exercitar aquilo que nós temos, que às vezes nós nem sabemos que temos, né? É como eu costumo dizer às pessoas, que todos nós temos algo de muito sagrado dentro de nós, que é a presença de Deus. Então, quando nós imaginamos Deus, a palavra Deus, essa energia magnífica que está dentro, está fora, e trazendo para o vocábulo Deus,
No meio da palavra Deus tem eu. Então esse Deus, esse eu que está dentro, está fora, esse Deus que está fora, está dentro de mim, eu. Esse eu é que nós devemos trabalhar enquanto potencialidade, transformando isso em capacidade. Todos nós temos essa possibilidade, diante de todas as circunstâncias que temos durante o nosso cotidiano. Num movimento como, por exemplo, de impaciência, como eu desci um pouquinho para ir no toalete. Aí veio uma senhora lá na porta, imediatamente falou assim: você que veio ajudar? Eu estava saindo, voltando, né? Ali, eu falei: eu ajudar? Não. Aí eu falei: gente, falei que não, e vim. Pois eu voltei e falei: moça, ajudar o quê? Ela falou assim: uma pessoa que caiu ali. Eu falei: nossa, né? Eu ajudar? Não, só vim no banheiro. Aí como é que eu vou exercitar essas potencialidades que eu tenho, tornando capacidade? Que é o fazer, é a nossa luta colocando em prática. Aí eu fui lá atrás, olhei lá e falei: gente, mas onde que... Ela falou: não, tem que ser alguém de força, porque a mulher não é gorda. Você sozinha também não vai deixar. Aí foi uma porção de gente para ajudar a levantar a pessoa que tinha caído ali para baixo. E ela viu a pessoa caída e ela não conseguia sozinha levantar. Então ela veio vindo quem podia socorrer. Chegou aqui, viu uma porta aberta e entrou, né? E aí foram uma porção de pessoas que estavam ali embaixo, aqui da casa, que estavam cuidando do cafezinho, todas muito gentis, foram ajudar a levantar aquela senhora. Mas aí, quando eu cheguei lá fora, elas já tinham ido, né? Então são circunstâncias próprias do nosso dia a dia que são nos dadas para exercitarmos. E às vezes nós estamos tão presos às nossas próprias dificuldades, aos nossos em si mesma, em torno de nós mesmos, que nós não percebemos o que tem fora. Se o que tem fora está dentro. Então eu teria sido, né, se eu tivesse entendido já e correr socorrer, eu teria entendido que eu era um ajudante de Deus naquela hora, né? E nós perdemos